primeiramente, é um prazer estar aqui na H2HC novamente. Eu era um daqueles que estavam sempre aqui, infelizmente, nos últimos anos não foi possível, então estou bastante feliz de estar aqui novamente. Bom, nessa apresentação aqui, cujo tema é Constraint Solving for Reverse Engineering, vocês vão ver que isso aqui, basicamente, esse for Reverse Engineering é mais como deixar o título bonito. Porque, em geral, dá para aplicar isso aqui para praticamente tudo que vocês forem fazer, qualquer coisa que envolva matemática, isso aqui vai ser bastante útil. Obviamente, tem que ter esse disclaimer, que essas opiniões são, obviamente, minhas, não tem nada a ver com o meu empregador. O objetivo dessa apresentação realmente como se fosse uma forma de tutorial mesmo. Fazer com que SMT Solvers, para quem não conheça, que realmente comece a fazer parte do seu dia a dia no seu trabalho. Que eu tenho certeza que vai poder ser aplicado. Então, eu não vou entrar em detalhes de teoria, de como funciona essas coisas tudo, nada de mexer com teoria de Boole, fórmulas complexas, não. Eu vou simplesmente abrir o shell aqui e a gente vai começar a fazer algumas coisas. E, em relação a como eu decidi que essa apresentação seria basicamente focada em mostrar mesmo aqui na hora como fazer as coisas, eu deixei um tanto de demo pronto, infelizmente alguns demos, como todo mundo sabe, máquina virtual, VMware, versão diferente do macOS, algumas coisas não vão ser possíveis de ser apresentadas, especialmente as coisas que envolvem Windows, que eu queria apresentar o IDA Pro, essas coisas, mas não vai dar, mas felizmente muita coisa salvou. Bom, então vamos lá. Constraints é basicamente relações entre variáveis, quaisquer variáveis, tipo, nós temos duas variáveis x e y, e eu posso dizer que a variável x é menor que y. Daí um constraint, é uma relação entre variáveis. E também existe uma forma de programação chamada Constraint Programming, que em vez de você dizer exatamente o que são os objetos, declarar igual a gente usa em C ou Python, você vai declarar apenas os constraints, tipo, eu não vou falar 4, mas eu vou falar que x é maior que 1 e x é menor que 3, menor que 5 ou maior que 4, maior que 3. Então, é uma forma de definir o número, sem definir ele expressamente, só através de constraints. E nós vamos ver aqui que quando a gente executa o SMT Solver, ele, em geral, vai dar duas respostas para a gente, quando a gente apresenta ele um tanto de constraints. Set, ou seja, é possível satisfazer todos os constraints da equação. Resultado unset. Quando você tem um resultado unset, basicamente o SMT Solver está lhe dando uma prova matemática de que é impossível resolver o constraint. E isso é muito legal para análise de binários, análise de programas, que você pode provar que determinada função é segura ou não. Extremamente útil. Bom, outro possível resultado é o timeout, porque dependendo do problema que você vai dar para o SMT Solver resolver, simplesmente vai tomar lá, tipo, horas, dias, meses, depende de quão complexo é o problema. Ou nunca se sabe. Essa é a questão. Por exemplo, você pode tentar traduzir algum problema de criptografia para o Z3, e você vai ver que ele vai estar rodando meses, talvez anos. Então, uma das opções é um timeout. Outra coisa que acontece muito, que eu chamo de o quarto resultado do SMT Solver, é o crash. Que é simplesmente, você não tem memória RAM suficiente, e dependendo do problema, isso acontece bastante. Então, arranja uma máquina poderosa, dependendo do seu problema. O SMT Solver que eu vou focar aqui é o da Microsoft. Esse programa é realmente revolucionário, ele é fantástico, isso aqui. Está sendo usado para praticamente tudo que é tipo de problema que envolve constraints. É extremamente fácil de usar, criar o bindings para Python. Então, basicamente, se você sabe programar em Python, você sabe usar o Z3. É open source, para quem quiser aventurar, tentar entender o código-fonte. Mas não é o único. Ele é apenas o mais popular. Nós temos outras opções, tipo o CVC4, o STP, o IICE. Bom, então a questão fica, ok, legal, eu já sei o que é constraints, é claro isso, nós temos o Z3, que é o solver, então, como é que eu converso com o Z3? Ou não só com o Z3, com SMT solvers em geral. A questão é simples, você gosta de Lisp? Já viu Lisp antes? Então você vai amar a linguagem. É parênteses para tudo que é lado. Então, um grupo de acadêmicos, o pessoal que trabalha nisso aí, resolveu juntar, criar um standard, um protocolo padrão, e decidiram chamar a linguagem de SMTlib. E nesse SMTlib, eles vão descrever exatamente todos os comandos que você pode dar, e basicamente todos os SMT solvers, eles aceitam esse padrão.
Temos a versão 1 e a versão 2. Alguns SMT solvers pararam na versão 1 e outras atualizaram e aceitam a versão 2 também. Aqui está o site para quem quiser depois dar uma olhada nisso, mas a gente vai ver depois que com Python tudo se torna mais fácil. Eu tenho alguns demos aqui que eu espero que esses funcionem. Ok, isso aqui é SMTlib. Precisa aumentar a fonte, o pessoal lá atrás está conseguindo enxergar, beleza? Bom, então como vocês podem ver, é tudo parênteses para tudo que é lado mesmo. Bom, temos aqui, podemos ver que o primeiro comando que nós temos é declare fun. É uma forma de declarar uma função, mas basicamente está falando, estamos declarando aqui 4 variáveis, A, B, C, D, e depois vem o tipo da variável. Nesse caso aqui nós temos um tipo de variável chamado bitvec, que é correspondente a bitvector, que é simplesmente um mapa de bits. Se a gente for pensar na arquitetura de computadores, cada registrador é um bitvector. Por exemplo, o registrador EAX tem 32 bits, então, se a gente fosse tentar representar um registrador, iríamos usar basicamente bitvec 32, ou 64, dependendo da arquitetura. O legal do bitvec é que ele realmente mapeia a forma como os registradores funcionam. É perfeito para representar código binário. Então, por exemplo, quando a gente adiciona, por exemplo, em 8 bits, se eu tenho FF no registrador de 8 bits, e no outro registrador de 8 bits eu tenho 1, e eu adiciono os dois, o que acontece? Eu tenho overflow, correto? O Z3 modela isso. Então, ele entende constraints que envolvem esse tipo de matemática de computador. Temos 4 variáveis, A, B, C, D, e os constraints que eu passo para o Z3, eu passo todos usando esse assert. No primeiro caso, eu digo que C é igual a multiplicação de A e B, e depois eu peço para ele extrair 8 bits do C e passar para o D. Se vocês observarem, eu tenho que as 3 primeiras variáveis são de 8 bits, e D é 16 bits. Basicamente, o Z3 ele exige que todas as operações elas tenham os mesmos tamanhos. Você não pode, por exemplo, somar um registrador 8 bits com 16 bits. Ou você aumenta um para 16 e soma com 16, ou ele vai te mostrar uma mensagem de erro. E o zero extend é para isso. Então, eu estou multiplicando os dois valores e estendendo com 0 para o D. Como é que a gente roda isso aqui? Bom, uma vez que você tenha o Z3 instalado, bastante simples, você apenas digita Z3, ele te dá as opções, você vê que você tem Z3, H, e ele te dá algumas opções aqui. Infelizmente, a fonte está muito grande aqui, mas... Você pode observar que nos formatos de entrada, nós temos aqui SMT e SMT2. Então, isso aqui é basicamente a versão do SMTlib que você está usando. Então, a gente roda o Z3 aqui, ele basicamente fala para a gente que o resultado é set, que é possível satisfazer os constraints, mas isso não é muito útil. A questão está ok, eu posso satisfazer os constraints, mas você pode me dar algum exemplo? Então, a gente pode modificar esse código para... E aqui temos a opção para que ele nos mostre um modelo. Bom, e aqui o que temos? O Z3 basicamente está dizendo para a gente, ok, os constraints que você me deu é possível satisfazer, e aqui está um modelo para vocês, tipo, a variável A igual a 0, com a variável B igual a 0, com a variável D igual a esse valor, e a outra. Mas isso aqui é basicamente não muito útil, vamos colocar alguns valores aqui. Vamos falar para o Z3 que eu quero que a variável A... Aqui eu mudei o valor da variável A e você vê que o modelo atualiza. Até aqui tudo ok. Mas o fato é, até hoje eu não sei quem gosta de Lisp. Eu praticamente não gosto muito de ficar gastando meu tempo com essa quantidade de parênteses, não, então vamos passar para uma coisa que é muito boa,
que eles criaram uma API fantástica para Python, e que, basicamente, esse wrapper que eles criaram, essa API, já gera o SMTLib por trás do código. Ele gera isso automaticamente para você. Vamos fazer isso. Nesse exemplo aqui, basicamente, tudo que você precisa depois que você instala é importar o Z3, from Z3 import everything. E aqui nós estamos declarando, em vez de bit vector, nós estamos usando inteiros. Uma vez que a gente declarou 2 inteiros, eu quero que o Z3 resolva para mim esse conjunto de equações. Eu apenas rodo o código e ele já me fala um valor para x e um valor para y. Basicamente, em 1 segundo. Eu tenho um outro exemplo aqui que é interessante. Nesse caso aqui, esse é interessante. Por exemplo, aqui eu tenho um número que eu sei que é a multiplicação de 2 números primos. Por isso que eu chamei o exemplo de RSA. Então, vamos supor que eu quero que o Z3 fatore esse número para mim. Como é que a gente pode expressar isso através de constraints? Vamos lá. Então, vamos usar a teoria de inteiros, não bit vectors. Vamos declarar 3 variáveis aqui. Basicamente, aqui o que eu estou fazendo é declarar 3 variáveis, A, B, C. E o que eu quero expressar é que o C é igual à multiplicação de A vezes B. E eu vou querer que ele ache esses 2 valores de A e B. Eu crio uma instância de um solver. Código Python simples. E agora, ao invés de usar o assert que eu usava na linguagem que é meio que Lisp, eu simplesmente faço. Eu adiciono ao solver todos os meus constraints. Então, eu quero dizer para ele que C é igual a vezes B. Aqui embaixo eu atualizo essa variável aqui e digo, C é igual a esse valor. E agora eu pergunto para ele, é possível satisfazer esse constraint? E se é possível satisfazer o constraint, result, se é possível, ou seja, se é igual a set, imprima um modelo para mim. O interessante é que o Z3 não é nem um pouquinho bobo. Se você for observar aqui, ele me deu dois valores para A e B. O 1 e o próprio número. Faz sentido. Quer dizer, então, que o bobo, na verdade, foi eu que não soube expressar exatamente o problema que eu quero. Então, isso é fundamental. Você tem que saber expressar os constraints que você quer. Então, vamos falar para ele agora o quê? A gente pode afirmar para ele que o A, por exemplo, maior que 1. E que o A é menor do que C. Bingo. Então, agora o Z3, simplesmente ele fatorou o número. Eu falei que não pode ser 1 e nem que pode ser igual à própria multiplicação, o valor final. Esse programa é extremamente poderoso, o Z3. Tem gente utilizando para craquear tudo. E vocês vão ver aqui, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, para capture the flag. Isso aqui virou o inimigo do capture the flag. Eu fiquei sabendo especificamente de alguns capture the flag que estão criando problemas que são difíceis de você traduzir para Z3 para evitar de você usar o Z3. Basicamente, algumas ferramentas que eu vou mostrar aqui conseguem resolver alguns CTFs automaticamente. Não só temos suporte para bit vectors, temos suporte também para números reais. Por exemplo, temos um conjunto de equações aqui, que envolve alguns inteiros com reais. Ele é extremamente rápido para resolver isso. Ele simplifica equações também. Ah, se eu tivesse uma ferramenta dessa quando eu estava fazendo o curso superior. Maravilha isso aqui. Estão dando suporte a cada vez mais tipos de dados. Inclusive, agora estão dando suporte a strings e regular expressions. Então, uma das ferramentas que um pessoal resolveu criar é um programa que, para o pessoal de web, que quer avaliar a segurança de web, é a parte, vamos supor que você tem uma função que receba algum tipo de entrada do usuário e você quer filtrar certos caracteres. Você quer ter certeza que a sua função não permite que certos caracteres vão para o seu server.
Com a teoria de strings e com regular expression, você pode traduzir esse problema para o Z3 e o Z3 vai tentar provar se a sua função aceita ou não aquele caractere. Já tem alguns solvers disponíveis, algumas ferramentas disponíveis. Por exemplo, aqui eu estou declarando 3 strings, estou falando que Z é igual a concatenação de x e y, e digo que a string contém essas duas outras substrings. Aí ele me dá um exemplo rapidamente, só que aqui ele tenta sempre criar esses valores estranhos, parece que é de propósito para quebrar seu programa mesmo. Em C, por exemplo, aqui eles colocaram o valor 0 como caractere. Mas você pode também restringir isso. Não, eu quero só caracteres que sejam possíveis de imprimir. Então, você pode definir o que for aqui. Outra coisa interessante, por algum motivo, alguns programas, muitos programas, quando eles vão traduzir de x86 ou de qualquer outro conjunto de instruções, eles traduzem para SMTLib. Então é sempre bom, pelo menos, entender SMTLib de forma que você pode, talvez, debugar seu programa, alguma coisa assim. Nesse caso aqui, vamos supor que eu quero saber como ficou essa fórmula por detrás pelo Z3. Então eu mando imprimir. E ele me mostra aqui como é que é em SMTLib, exatamente o que você acabou de expressar em Python. Então, isso aqui é uma excelente ferramenta para você aprender. Por exemplo, uma das coisas que eu tinha que fazer quando eu aprendi o Z3 é... Eu sei que é inútil, mas é um solver para Sudoku. Então, uma das coisas que mais acontece quando você está tentando modelar o Sudoku é o fato de que você tem uma linha, uma coluna, que todos os números têm que ser diferentes. O Z3 já tem até uma função para quando você quer expressar... Se você quiser expressar que 4 variáveis, por exemplo, são todas diferentes uma delas, você pode falar x é diferente de y é diferente de z, e você pode colocar esses pares e dizer que todas elas são diferentes uma da outra. Mas, como isso é muito usado em problemas práticos, eles resolveram criar o distinct. Você apenas provê as variáveis e basicamente está falando para o Z3. Todas essas variáveis são únicas, os valores são únicos. Então, nós temos aqui, por exemplo, eu criei 4 bit vectors, que são como se do tamanho 2. É a mesma coisa que como se existisse um registrador de tamanho 2 bits. E falo para ele, todos eles são distintos. Me dê um modelo. Aí você pode observar que ele me dá um modelo. Então, isso aqui é, obviamente, bastante útil para quando você está tentando resolver um Sudoku. Porque eu vou falar que eu tenho 9 variáveis numa coluna ou linha, e todas elas são distintas. Todas as variáveis são distintas. Então, obviamente, eu não sei porquê, eu não sei qual que foi o parâmetro, alguém resolveu afirmar que esse aqui é o Sudoku mais difícil que existe na Terra. Então, eu resolvi aplicar para ele meu gerador. Eu criei um gerador, que eu acredito que está aqui, eu não devo ter copiado para essa pasta, mas vou mostrar. Ele pega o problema e traduz em constraints. Basicamente, eu criei 81 variáveis, 99 variáveis, e começo a usar distinct para mostrar que cada linha, cada coluna, todos eles são diferentes. Isso aqui foi tudo automaticamente gerado. Isso aqui eu não fiz manualmente, não sou louco assim. Como o Z3 vai tentar me enganar, por exemplo, se eu falar que eu tenho 9 inteiros, 9 variáveis, e digo que eles são distintos, às vezes ele vai colocar para um 0 e para outro 1 bilhão. Então, eu tenho que determinar que cada uma dessas variáveis está entre 0 e 9. Ele está entre 1 e 9. A mesma coisa aqui. Você vê que Z3 não tem problema, tem fórmulas que são absurdamente gigantes e ele resolve, mal você aperta o Enter, ele resolve. E aqui, neste ponto aqui, algumas das variáveis do problema que eu tenho estão representadas aqui. Eu sei que algumas células eu tenho valor, 8, 3, 6. E aqui, basicamente, uma função para debugar, só apenas para me mostrar os valores na forma de string. Eu rodo e bingo. Em meio segundo, eu tenho a resposta do problema. Se a gente começar a ver aqui 81275, e a gente for no solver, 81275. Ok? Eu pretendo, eu não coloquei nos slides, mas eu pretendo colocar tudo isso no GitHub, aí o pessoal pode copiar e tentar divertir com isso aqui.
Viu? Muito mais fácil. E como exercício, você pode tentar fazer na linguagem de Lisp também, se quiser mais. Bom, voltando aos slides, porque senão eu me perco aqui. Então, toda a questão hoje, para mim, na maioria dos meus problemas que eu tento resolver, a questão se resume a: eu preciso traduzir qualquer que seja o domínio do problema que eu tenho para o Z3. Uma vez que eu traduzo para o Z3, o problema é dele. Então, essa é a parte importante. Tem sido aplicado para tudo. No meu caso, eu aplico mais para análise de binários, para achar falha, esse tipo de coisa. Mas tem gente, por exemplo, já pegou um sistema de loteria online, que alguém fez umas funções, usou algumas funções de aleatoriedade random do Firefox, se não me engano. Ele pegou, modelou essa função de random no Z3, e eu acredito que ele conseguiu deduzir o seed da função, e aí ele foi capaz de prever cada próximo número que o gerador ia criar usando o Z3. Isso é uma das coisas. Eu sei de gente que tem usado isso para fazer configuração de servidor Cisco. Não sei, nem tentei ver, porque realmente é fora do meu domínio, mas estão usando para tudo isso aqui. Então, o Z3 tem essa função, essa excelente API em Python, que suporta todo tipo de teorias. Suporta arrays, bit vectors, números reais, string, regular expression, números inteiros. Então, quando eu vi o Z3 pela primeira vez e entendi, foi amor à primeira vista. Eu pensei, pronto, posso aposentar, é só traduzir tudo para Z3 e tá, beleza. Não é esse o caso. Por exemplo, nesse exemplo em que eu mostrei de números primos, se você pegar, por exemplo, o RSA 129, que já foi craqueado faz muito tempo, você vai ver que ele vai ficar rodando, rodando, rodando. Para alguns domínios, o Z3 definitivamente não é melhor do que você utilizar uma ferramenta especializada. E, por exemplo, para o problema de fatoração, já existem muitas ferramentas especializadas que são muito mais rápidas que o Z3. Então, saber moderar, ver a área de domínio que você está mexendo, ver se já existe algum bom solver. Se não, o Z3. É bom comparar. No meu caso, como eu trabalho com código x86, com ARM, a questão era traduzir essas instruções para SMT. É possível, especialmente porque a gente tem bit vector. E a gente tem duas formas de fazer isso. Ou você traduz x86 direto para SMT, ou muita gente prefere fazer o quê? Criar uma camada de abstração. Cria um intermediate language e traduz ARM para essa linguagem, x86 para essa linguagem, qualquer coisa para essa linguagem. Porque aí você precisa só criar um tradutor dessa linguagem intermediária para SMT. E nós temos uns bons exemplos disso. Uma delas é OpenRail. Eu vou dar um exemplo dela aqui, assumindo que a máquina virtual vai rodar. Aqui é bastante simples, uma vez que você importa esse OpenRail, que é um módulo Python. Ele tem uma função para você especificar que arquitetura que você quer, porque a ideia era suportar mais arquiteturas, além de x86, ARM. Eu coloco a instrução em assembler em binário, aqui em hexadecimal. Digo qual que é o endereço base, porque isso é importante para jumps. Ele tem umas abstrações estranhas, tipo Code Storage Translator, mas isso aqui é simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V da documentação. E se a gente rodar isso aqui, basicamente o 50 hexadecimal, se eu não me engano, é push EAX. Só é colocar a cópia do EAX no stack. E aqui a gente pode ver a tradução, por exemplo, de push EAX nessa linguagem chamada Rail. É um conjunto bem pequeno de instruções, então seu trabalho vai ser, eu vou traduzir de Rail para SMTlib. Aí agora você vai suportar x86 e qualquer outra linguagem que eu colocar acima do Rail. Por exemplo, nós temos aqui armazene uma cópia do EAX, que é 32 bits, nessa variável V0. Armazene uma cópia do stack pointer, no V1.
subtrai a 4, porque isso é 32 bits, armazena esse valor de volta no stack pointer e armazene na memória o valor V0, que na verdade é a cópia do EAX. E aqui a gente tem toda a semântica do push e AX. Por exemplo, se a gente colocar uma instrução aritmética aqui, você vai ver que ele modela não só a movimentação dos registradores, mas ele também mostra a atualização dos Z-flags, que é importantíssimo para a gente fazer os jumps condicionais. Em vez de usar hexadecimal, você também pode usar o assembly direto, ele tem função para isso. E o interessante também, ele tem outra coisa que é bem legal quando você quer modelar, é que ele te mostra a semântica meio que como simbólico. Por exemplo, nesse caso aqui, que eu também vou colocar online isso depois. Nós temos aqui todo aquele bloco de instruções representado de uma forma, basicamente, que parece código Python. Nesse caso aqui, seria quase que Ctrl+C, Ctrl+V para o Python e usar o Z3 e expressar seus constraints. Tem um outro conjunto de ferramenta muito poderoso para análise de binários chamado Anger, que internamente eles usam outra linguagem intermediária, que é do Valgrind, chamado PyVex. Também é disponível, não vou demonstrar aqui, mas é ainda mais poderosa porque o Valgrind já está sendo mantido por um bom tempo, então suporta de tudo. E vale a pena dar uma olhadinha nisso aqui também, PyVex. É bem similar. Então, por exemplo, para achar falha em geral, o que a gente precisa fazer? Um dos métodos é tente tudo que é caminho possível e ver se o programa quebra. É a ideia do fuzzer. E como é que a gente combina essa ideia de fuzzer com análise de SMT? A questão do SMT é que é uma ferramenta... se você for tentar fazer fuzzer usando SMT, é um problema porque você vai ter que pegar e executar o programa, só que fazendo um trace, gerando o trace da execução. Só isso já deixa bem mais lento do que simplesmente rodar o programa. Você tem que pegar o trace, aplicar taint analysis às vezes, e aí você tem que traduzir todas essas instruções para SMT e mandar para o solver. Se você for fazer isso mesmo para funções pequenas, que talvez deem, vamos supor que se você tentar enumerar todos os caminhos possíveis de 1 milhão, isso vai demorar um bom tempo. O que o pessoal tem feito hoje, inclusive eles fizeram naquele programa do DARPA, que é basicamente hackear automático os programas, a primeira parte é você roda tudo no fuzzer, se não achou, você continua pegando métricas de cobertura de código. Então, você tenta descobrir quais códigos não estão sendo alcançados pelo fuzzer. Para esses caminhos específicos, aí você passa para o SMT. E os resultados têm sido excelentes, coisas que o fuzzer definitivamente não acharia, porque a chance dele adivinhar o número para chegar naquele caminho é tão pequena, o SMT consegue resolver praticamente instantâneo. Então, a ideia é combinar esses dois métodos. Que é uma das coisas que a Microsoft fez num projeto chamado Sage, que simplesmente é fantástico. Eles acharam milhares e milhares de falhas no Windows e no Office. Então, aqui, alguns desses demos aqui, eles estavam na minha máquina virtual, que Deus a tenha, mas alguns aqui estão no Docker, então vai ser possível demonstrar. Existem duas opções aqui. Eu tenho o demo do CLI, que é extremamente poderoso, porém, o CLI exige que você tenha acesso ao código-fonte, que nem sempre é o caso, dependendo do que você quer fazer. Então, vamos mostrar o CLI primeiro, que é mais simples de usar. CLI errado. Aqui eu desgracei.
que temos aqui é um programa simples. É só para mostrar como o CLI ele é capaz de testar todos os caminhos possíveis de uma função, se você pedir para ele fazer isso. O CLI é baseado no LLVM. Ele trabalha em cima do bitcode gerado pelo LLVM. Então, aqui nós temos uma função aqui, getSign. E se você for enumerar os caminhos possíveis aqui, é praticamente 3. Se o x igual a 0 diferente de 0, e esse outro if then else. O que nós queremos fazer agora, pedir para o CLI, é que ele transforme o parâmetro do getSign, o x, num valor simbólico. E somente para esse valor ele vai tentar encontrar todos os caminhos possíveis que esse valor influencia. Só para essa área. Então a gente importa o cabeçalho do CLI, transforma a variável a, que vai ser passada para o getSign, como simbólico, porque ele basicamente internamente vai fazer tent analysis, e a gente chama a função e vê o que o CLI retorna. Como minha memória não está muito boa, obviamente é uma boa ideia salvar os comandos. Então a gente inclui o elselang, a gente inclui o caminho do cabeçalho do CLI. Uma coisa que eu estou lembrando aqui também é sempre uma boa ideia. O CLI é um dos programas, na minha opinião, mais difíceis de compilar. Realmente é um pesadelo compilar ele. Isso aqui é uma das coisas que é uma boa ideia, é realmente pegar o Docker. Já tem um Docker pronto. Como podemos ver aqui, a gente vai exigir que ele emita o código LLVM, o bitcode. Melhorou? Ah, ok. Muito baixo. A gente pede para ele emitir o bitcode de LLVM. Roda. Aí a gente pode observar aqui que a gente tem agora o getSign.bc, esse é o bitcode. Ele vai trabalhar em cima disso. A gente dá o comando aqui agora. Muito obrigado. A gente dá o comando aqui agora, basicamente, CLI e o caminho do bitcode que você gerou. E você pode observar que, por exemplo, no CLI ele não está usando o Z3. Ele está utilizando outro solver chamado STP. Aí ele mostra CLI, terminou, total de instruções 31. Isso são instruções de bitcode, a quantidade de caminhos gerado e quantos testes ele gerou. E você vai observar que se você executar esses testes, agora você tem 100% de cobertura de código na função. É um programa que achou bug atrás de bug, especialmente nos programas de linha de comando do Linux. E ele tem uma ferramenta, o problema é que o output do CLI ele é um formato binário, mas eles criaram uma ferramenta que parseia isso. Como você pode observar aqui, ele gera 2 diretórios aqui, e eles criaram essa ferramenta chamada ktest2. Eu forneço o diretório, e se a gente listar, você vai observar que ele tem alguns arquivos chamados testes 001, 002 e 003. Cada um desses corresponde a um teste com um caminho específico. Vamos ver para o teste 001. Ele me fala, um dos valores possíveis que eu posso passar para A é o valor 0. No teste 2, esse valor. Você vai ver que, se você olhar o código, você vai ver que ele vai para o outro caminho. E um dos testes era para valores negativos. Vamos ver se ele gera no 3. A gente pode observar aqui que ele gerou um valor negativo. Então, o CLI basicamente está te fornecendo 100% de cobertura de código para essa função. Então, se você tem acesso ao código-fonte, excelente ferramenta. Para o meu caso, não muito útil, porque eu preciso trabalhar em binário. Mas, mesmo assim, alguém criou uma solução de usar o CLI. A solução foi pegar x86 e converter de volta para bitcode.
e aí você pode utilizar o CLI. É esse programa aqui, que esse eu não tenho o demo dele, Maxima, que também é da mesma empresa que também gerou o próximo agora que trabalha em binário, que é esse programa chamado Manticore. E esse é um dos grandes inimigos de CTF. É esse programinha aqui. Eu acredito que eu coloquei o caminho de cada um desses programas. Fácil de instalar, só exige Python. Então, aqui eu vou começar com um exemplo simples. Eu tenho esse programa em C. Ele é bastante simples. Apenas tem a função main do C. Ele vai ler 4 bytes da entrada e vai chamar essa função teste. Como a gente pode observar, essa função teste é simples. Ele incrementa essa variável n cada vez que ele encontra um desses valores. Se achar o b, ou a e o d, ou exclamação, ele aumenta. E retorna o valor de quantos que ele encontrou. E a gente pode observar aqui que aí eu tenho um caso simples. Eu tenho um if teste que fala se esse valor for igual a 4, então eu achei, como se fosse um bug aqui. Caso contrário, imprima me. Então ele deveria, pelo menos aqui, encontrar 4 caminhos, porque tem o if, ele tem que satisfazer ou não o primeiro if, e depois tem o segundo if. Como ele não precisa de código-fonte, a gente compila ele. E simples assim, a gente deixa ele rodando. E ele começa a encontrar caminhos. Terminou? Ele te fala o nome de uma pasta que, em geral, começa com mcore, underline alguma coisa. Se a gente der uma olhada nessa pasta, aí a gente vai ver todos os testes que ele gerou, e não somente os testes. Se a gente olhar a extensão, ele te dá o exemplo do standard input e standard output de cada um desses programas, que internamente ele emula x86. Todos os system calls executados, todos os basic blocks executados do programa. Vamos dar uma olhada nos valores aqui, por exemplo. Eu estou colocando um... Não, isso aqui que acaba não sendo útil. O hexdump do primeiro valor gerado é basicamente 9b, 9b, 9b. No 2, você pode observar que ele acertou uma letra, ele acertou o D. No 3, bingo, ele achou o valor. E no 4, ele gera o input para um outro caminho. Porque ele não tem o conceito... Você pode tentar direcionar, fazer ele direcionar para algum caminho específico, mas, em geral, ele simplesmente vai tentar tudo. E ele também ele gera os arquivos com o standard output de cada um desses. Se a gente mandar imprimir tudo, você já pode observar que ele achou um dos outputs é o que a gente estava querendo. Junto com o Manticore vem um tanto de exemplo muito legal de rodar. Alguns deles demoram um bom tempo, porque são desafios mesmo. Eles saíram muito bem no teste do DARPA, esse pessoal. Eles criaram isso aqui para aquele desafio do DARPA, de hackear automático. E um dos interessantes aqui, vamos dar uma olhada nesse Crack Me, que eu acredito que ele seja de um CTF.
Não, esse aqui não é o caso, não. O do CTF, realmente, ele demora muito tempo para rodar, mas isso aqui, basicamente, é como se fosse um CTF. Se tipo, você entra com um valor, ele vai tentar ver se sua senha está correta, seguindo certos algoritmos e tal. Bom, basicamente a ideia que você tem, eu acho que a gente tem para salvar um pouquinho de tempo. Pensei que não ia demorar muito, mas acabou. Outra coisa importante que eu estava querendo me referir era o fato do SMT-lib. Se nós dermos uma olhada aqui nesse mcore gerado, entre os arquivos você vai ver que um deles termina com .smt. E se dermos uma olhada nele, por exemplo, aqui você tem em SMT-lib todinho o programa x86 traduzido. E o último exemplo que eu tenho aqui, para mostrar o poder, especialmente para capture the flag, aqui é de um problema que alguém resolveu criar um hash. Aqui é uma função de hash. Basicamente, eu estou mostrando aqui como traduzir cada uma das instruções x86 direto para Z3, usando a API do Python. E, basicamente, eu tenho aqui, eu tenho algum valor, que é a entrada aqui no RDX, não no RDX, no RCX, e eu digo que depois que eu executo o hash inteiro, eu quero que ele encontre um valor cujo hash seja esse aqui. O tempo para resolver é impressionante. Então, é realmente uma ferramenta fantástica, é um tópico bem, que a gente pode dizer, bem hot agora, o Z3. SMT em geral, estão aplicando cada vez mais teorias, estão encontrando cada vez mais aplicações em áreas diversas. E meu objetivo nessa apresentação é exatamente essa, é tentar popularizar isso aí o máximo possível, que isso aqui veio para ajudar mesmo. Eu espero que vocês tenham também visto, infelizmente eu perdi a palestra da Thaís também, que também falou sobre isso, usando SMT Solvers para explorar código automático, é uma área bem interessante de pesquisa também. Outra área de pesquisa muito interessante é síntese de programa, que estão usando o SMT Solvers. É do tipo, você apenas dá uma especificação meio que vaga do que você quer que um programa faça. E com o Z3, ele é capaz de gerar o programa para você. Um tópico, talvez, para uma próxima H2HC. E questões? Perguntas? Diga, parabéns pela apresentação, foi bastante interessante. Com relação a esse último exemplo aí do Mant-OR, tem como a gente dizer qual estado esperado ele pare? Pelo exemplo, parece, e ele testou todos os estados possíveis, né? Sim. Existe, por exemplo, no Anger, por exemplo, ele permite que você tenha um controle mais fino, digamos assim, de qual caminho que você quer chegar. Você pode falar, por exemplo, eu quero que você exclua todos esses basic blocks, eu quero que você trabalhe só em cima desses possíveis caminhos aqui. Então é possível filtrar assim, que isso é extremamente útil, caso contrário, é praticamente força bruta. Demoraria muito. Por favor, como é que ele mapeia as instruções de branch para o SMT-lib? Como ele mapeia as instruções de branch, ifs e loops. Tem suporte também para if then else. Então, o SMT-lib tem uma função chamada ITE, if then else, que aí você pode colocar a condição, e aí ele seta uma variável com um valor, em caso dessa condição ser verdadeira, ou seta a variável com outro valor, caso for falsa. Então, é possível expressar esse tipo de condição também. Já tem aplicação conhecida, ou já estão usando alguma coisa para probabilidade e machine learning? Probabilidade? E machine learning? Sim, existe uma aplicação, essa é tão monstruosa que eu fiquei pasmo com ela, estão usando SMT para verificação de machine learning. Exatamente, por causa daquela questão de machine learning, daqueles ataques de adversário, em que eles apenas mudam um pixel na imagem e aquilo que reconhecia como macaco, de repente vira uma mesa. Eles estão começando a tentar fazer verificação do tipo para assegurar que ele nunca vai classificar como uma mesa aquilo que não é uma mesa.
Então, eles estão traduzindo meio que aqueles arrays gigantescos gerados em machine learning para ser processado pelo SMT. Eu queria perguntar a respeito, por exemplo, da execução de um programa por meio de socket. O Zlib tem essa capacidade também de executar remoto, por exemplo? Por meio de socket. Bom, a questão se resume basicamente de que se você tem acesso ao código do server e do client, sim, você pode trabalhar nisso. Se foi essa a pergunta. Foi socket que você disse? Bom, nesse caso, eu acredito que não entendi muito bem a pergunta. A gente pode depois conversar e aí eu tento entender melhor. Alguém tem mais alguma pergunta? Obrigada, Edgar. Gente, obrigado pela atenção.